Olá para você que está se preparando para o vestibular. Você sabia que ler questões de provas anteriores é um bom método de estudo? Para você ficar atento à leitura e à interpretação de texto, para você ficar ligado em como o conteúdo exigido pode ser cobrado no exame? Olá, aqui é o professor Gu Oliveira para mais um vídeo de filosofia. Bora? Pois bem, está na tela aí para a gente uma questão do Enem do ano de 2019. Ela trata do filósofo Santo Agostinho, filósofo medieval. Filosofia medieval, inclusive, está sendo bem cobrada no Enem, por exemplo, né, em outros vestibulares também. Ou cai Santo Agostinho, ou às vezes cai um trecho do São Tomás de Aquino, então é importante a gente conhecer. Então é legal a gente ter uma noção de quem foram esses dois personagens, os dois principais personagens, né, na filosofia na Idade Média. Esse trecho de Santo Agostinho é tirado do livro O Livre-Arbítrio. Então olha que interessante a gente dar uma fuçada aqui já na bibliografia antes da gente ler inteira a questão. A gente já sabe que foi escrito por um filósofo, né, que a gente pode ter estudado na escola inclusive. E o tema do livro já é bem sugestivo. O livre-arbítrio. Esse já é um conceito-chave que vai ajudar a gente a interpretar a questão. Vamos ao texto? Ele diz assim: de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Então olha que interessante esse trecho. Ele traz uma informação muito importante, e para a gente entender esse trecho, que acho que mesmo assim, sem conhecer profundamente a filosofia de Santo Agostinho, é possível a gente responder corretamente essa questão. Mas é interessante a gente salientar para quem já estudou, para quem está conhecendo nesse momento a sua filosofia, esse tema principal do livro. O que é esse livre-arbítrio? É importante a gente destacar já que sim, ao ser humano aqui é conferido livre-arbítrio. Como ele é um filósofo de fundo religioso, ele próprio diz, Deus concedeu ao ser humano essa vontade livre, essa possibilidade de escolher entre dois caminhos, essa possibilidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Essa palavra livre-arbítrio, ela tem esse sentido. O homem pode arbitrar, né, pode fazer as suas decisões, pode fazer escolhas, tomar conscientemente a decisão de qual caminho ele vai escolher. Mas olha que interessante, mas partindo dela a gente pode interpretar ainda melhor esse texto, que vai dizer algo muito interessante. Bom, se o ser humano tem livre-arbítrio, isso significa que o ser humano é responsável pelos seus atos? Conseguiu pensar essa relação? Porque olha que interessante, o ser humano ele pode agir de forma boa ou pode pecar. Ele pode agir pelo erro, ele pode agir de forma má, né? Embora a gente não vá tratar desse conceito de bem e de mal em Santo Agostinho na aula de hoje. Mas, enfim, existem essas duas possibilidades, pelo menos, né? Existe esse maniqueísmo, né? Vamos dizer assim. Isso significa que ao ser humano é conferida responsabilidade? Sim. Se o ser humano fosse fadado a um destino, se toda a história do ser humano, de cada pessoa estivesse escrita, estivesse pré-determinada, nós não teríamos responsabilidades, né, pelo bem ou pelo mal da nossa ação. Esse conceito, na verdade, nem faria sentido. Porque se você é livre para escolher, você é responsável pelas consequências dos seus atos. Agora, se está tudo escrito, você só cumpriu o seu destino e você não tinha opção de cumpri-lo ou não. Isso ia acontecer de qualquer maneira. Isso não depende da sua vontade.
seria apenas o universo, seria apenas a história seguindo o seu curso natural. Então, essa informação é muito importante. Como existe bem e mal, como existe pecado, como existe a possibilidade de acertar e de errar, sim, nós somos seres com essa vontade livre que é dada por Deus, que inclusive vai ser aquele que capacita o ser humano a agir bem, a buscar a salvação, a encontrar a verdade e etc. E olha que interessante, né, como no texto ele estabelece, além dessa necessidade do nosso livre-arbítrio, que vai nos garantir a responsabilidade pelos nossos atos, uma outra questão se torna importante. Alguém poderia perguntar para Santo Agostinho: poxa, Santo Agostinho, mas o ser humano é livre porque obrigatoriamente ele tem de fazer o mal, ele tem obrigatoriamente de pecar? É para isso que o ser humano é livre? Que seria a provocação em que começa esse trecho aqui. Ele fala: não, o ser humano não é livre justamente porque ele deve pecar. Ele é livre para justamente ter a possibilidade de escolher fazer o bem, justamente poder buscar a sua salvação, justamente poder agir de acordo com a moral. Agora, isso não pode ser algo imposto. Isso deve acontecer por livre e espontânea vontade. Um bom exemplo disso, uma grande prova que Santo Agostinho precisa colocar na balança, que é o fato de que nem todos os seres humanos agem de forma boa. Nós também erramos, nós também pecamos, e essa é uma prova de que o destino não está escrito, de que todas as nossas escolhas não estão escritas. Bom, depois de destrinchar o texto, então, vamos ver o que pede a questão. Ele diz o seguinte: nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o ou a, né? Bom, vamos ler as 5 alternativas. Elas dizem o seguinte: A. Desvio da postura celibatária. B. Insuficiência da autonomia moral. C. Afastamento das ações de desapego. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. E E. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Se a gente parar para analisar, tem 3 questões aqui bem parecidas: a A, a C e a D. Olha, se o ser humano se desviar do celibato, isso significa que ele obrigatoriamente deve ser punido. Se ele se afastar, se ele não for desapegado, se ele for apegado aos bens materiais, também significa que ele obrigatoriamente isso justifica a punição divina, ou o distanciamento das práticas de sacrifício? Bom, no texto a gente percebe que esse não é o grande exemplo. Esse não é o grande argumento que Santo Agostinho confere. No texto ele diz que o ser humano peca, o ser humano é punido porque a ele não foi confiado o livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha para ter o direito de fazer o mal. Ele tem essa possibilidade, mas ele tem o livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha para buscar a sua salvação, para buscar ser alguém bom, ser alguém moralmente correto. A E também está errada. Ele diz a violação dos preceitos do Velho Testamento, está bem fugindo do tema da questão, não é falado desse tema, o que nos deixa a alternativa B aí como a mais provável, onde ele diz assim: a insuficiência da autonomia moral. Bom, a pessoa vai ser punida, vai receber o castigo divino porque não usou com suficiência a sua autonomia moral, ou seja, no exercício da sua liberdade, nessa autonomia, essa capacidade de governar a si mesmo, em relação a questões morais, de bem e de mal, de escolhas de certo e de errado, de permitido e de proibido, a pessoa não usou com suficiência, não usou com competência para buscar o bem, usou o mal, e isso sustenta a hipótese da punição divina. Tá certo, tá correto. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários, coloque a sua sugestão, dê a sua opinião. Se inscreve no canal se você quiser receber mais vídeos. Lembrando que toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma questão comentada de vestibular aqui no canal. E toda sexta-feira, também ao meio-dia, uma aula sobre um tema, sobre
um conceito filosófico para a gente se preparar também para o vestibular e para a nossa conversa aqui continuar sempre em frente. Abraços e beijos!